Bom, pessoal, estamos de volta aqui no nosso último bloco com a professora Maria Virgínia, com o professor Marcos. E para finalizar esse nosso bate-papo, esse nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre a questão do controle, né? Falamos então do planejamento, falamos da organização, da direção, e agora vamos encerrar com a questão do controle. Quando a gente fala de controle, estamos falando aí, né, a uma monitoração, né, uma avaliação contínua das atividades, de forma que a gente possa garantir que elas estejam alinhadas, né, Virgínia, com os nossos planos, com os nossos objetivos que nós estabelecemos, né? E claro, um dos principais pontos de quando nós falamos de controle é que quando nós identificamos, né, qualquer tipo de desvio ou qualquer tipo de problema, algumas medidas corretivas elas precisam ser implementadas, não é, Virgínia? Para que a gente possa permanecer no caminho correto, não é verdade? Não podemos esquecer que tudo que a gente faz, precisamos controlar, precisamos verificar, checar o tempo todo, né? Não esquecendo de um lado importante, é justamente verificar se o resultado era o resultado que apareceu era exatamente aquilo que queríamos, né? Então, às vezes as pessoas acabam se perdendo um pouco no meio do caminho, porque vem um resultado, esse resultado, vamos passar para frente. Não, nem sempre. Nós precisamos parar um pouco e avaliar se aquele resultado era realmente o esperado. Temos muitas dificuldades, né? E aí é que vem aquela história de que temos que trabalhar sempre com muito cuidado, com muita ética, tá? Nosso país está muito carente de ética. Mas uma ética de que nós percebemos que as pessoas fazem qualquer coisa para se dar bem e esquecem um ponto importante que o Marcos pode falar melhor do que eu, é o compliance, é fazer o certo. Meu Deus, em todo lugar dá certo. Aqui, no nosso modesto país tupiniquim, parece que as coisas dão sempre errado. Mas por que dão errado? Né? Meu Deus, o que será que está faltando, né? Será que tem que implodir e descobrir o Brasil novamente? E às vezes eu fico pensando que é isso mesmo, tá? Mas um ponto importante é um lado aí que o Marcos conhece muito bem, que é o compliance, fazer o certo sempre. E esse fazer o certo é esquecer um pouco aquele velho jeitinho brasileiro, né? Que, eu gosto de levar vantagem em tudo. Era aquela velha propaganda do Gerson, aquele jogador de futebol da década de 70, né? Que ele ficou estigmatizado com esse eu quero levar vantagem em tudo, e até hoje isso vai acompanhando o brasileiro para onde ele vai. Ele vai sair, vai fazer um passeio para fora do país, o brasileiro sempre gosta do velho jeitinho brasileiro, quer sempre levar vantagem. Não, nós temos que pensar sempre um pouco mais na conduta ética, até com os nossos filhos, que nós somos modelo para os nossos filhos. Nós temos que pensar em um monte de coisa. Puxa vida, o professor às vezes até sofre um bocado, né? Porque nós temos que parar e às vezes parar para pensar que às vezes nós somos grandes exemplos para os nossos alunos, né? Será que o que eu estou fazendo realmente, eu estou fazendo com que meu aluno se torne um ser humano melhor? Né? Bom, vamos lá, Marcão. Traz um pouco da sua ideia. Vamos lá, muito bem, Virgínia. Seguindo essa linha que você está trazendo, eu só vou fazer um pequeno overview do conceito do controle, né? Ele está dentro dos fundamentos básicos do administrador, como bem o Fúvio comentou, e o controle, por um período, ele foi associado à burocracia, né? Onde tudo que se relaciona a controle se relaciona à questão burocrática, como você bem disse também, acaba de alguma forma atravancando ou segurando o desenvolvimento das coisas. Só que a gente tem que olhar que o controle, hoje, ele está associado ao risco, tá? Porque, como nós falamos, o administrador, ele tem que sempre ter criatividade, ele sempre tem que propor algo novo, ele sempre tem que estar olhando o que o mercado, de alguma forma, pode oferecer, não só por uma questão de sobrevivência, mas como também uma questão de você crescer e se desenvolver dentro do ramo do negócio que você está trabalhando, tá?
E eu associo a questão dessa competência controle à questão do gestão de risco, como você falou, que hoje é o que a gente traz no conceito de compliance, tá? Você tem que ter ferramentas que lhe possibilite identificar o seu negócio, os riscos que traz o seu negócio e o impacto que um movimento pode fazer, onde ele pode vir a comprometer ou não a sua sobrevivência dentro desse negócio. E o princípio hoje da gestão de risco, ele está no princípio de... O próprio nome já fala, a gente fala nome bonito em inglês, mas é controle interno. Voltou à essência da administração. O que é o controle interno? Você criar ferramentas que possibilitem monitorar as suas atividades, identificando o nível de risco que você está correndo, você classificar esse risco, tá? Eu até brinco em termômetros, né? O vermelho é perigoso, o verdinho é tranquilo, perfeito? A partir daí você tenha condições de tomar as suas decisões, desenvolver o seu planejamento, tá? E buscar os seus objetivos. Então, hoje, quando a gente fala de controle, né? Nós falamos nada mais de compliance, que traduzido, controle interno, onde você identifica ferramentas adequadas para saber como você conduz o seu negócio, você desenvolve o teu planejamento e sabendo, de acordo com os movimentos que você decide realizar, o quanto isso pode impactar de forma significativa ou não a sua atuação. Muito bom. Marcão, você sabe que uma das formas, né, de que a grande maioria das empresas utilizam para poder controlar é o estabelecimento, né, a implantação de alguns indicadores. No mercado a gente chama isso de KPIs, né, Marcão? Que é o Key Performance Indicator, que é, traduzindo aqui em português, né, literal, indicador-chave de desempenho, né? Uma vez que as empresas elas utilizam esses indicadores, né, para poder monitorar, para poder controlar, quais são os principais que podem ser implantados dentro de uma micro e pequena empresa, no sentido de ele controlar, por exemplo, medir o sucesso dele? Perfeito, Fulvio. Inclusive, hoje, as micro e pequenas empresas têm uma dificuldade muito grande. Eles pensam que essas ferramentas são aplicadas para grandes empresas. Você parar e olhar, o conceito é simples, vou procurar ser objetivo, tá? É você estabelecer duas referências importantes, que é o princípio da probabilidade e o princípio da consequência. Se você me permite, eu vou fazer uma analogia muito rápida, tá? Claro, vontade, Marcão. Tá? Vamos supor, olha, nós estamos lá no Mackenzie e nós temos a Rua da Consolação, tá? Que é uma rua extremamente movimentada, tá? Que passa carros, que passa ônibus, e é uma movimentação muito grande de pessoas. Perfeito? Muito bem. Aí eu digo o seguinte, qual que é a probabilidade de você ser, vamos supor, atropelado se você for atravessar a Consolação, tá? Depende. Se você for atravessar no semáforo, tá? A tua probabilidade, tá? Ela diminui. Perfeito? Se você optar para atravessar a rua fora do semáforo, a probabilidade de você ser atropelado, ela aumenta significativamente. Então, é o mesmo conceito que se aplica no teu negócio. De acordo com a sua atividade, ou de acordo com o que você pretende fazer, você estabelece o quê? Uma probabilidade de socorrer. De acordo com as proteções que você procura ter, ou com as travas que você procura estabelecer, ou também com os cuidados que você toma, você vai diminuir ou não essa probabilidade. Agora, a consequência, gente, independentemente se você está atravessando numa faixa com sinal verde, tá? Ou fora da faixa, independentemente de você respeitar o sinal, se você for atropelado, você pode morrer. Então, a consequência, ela é alta. Então, você trabalhando esses dois indicadores, e esse é o grande desafio, porque muita gente entende, se eu atravessar na faixa, a consequência pode diminuir. Não, a consequência não diminui, porque se vier um maluco e atravessar no sinal vermelho e te pegar, e você for atropelado, vai ser a mesma consequência se você estiver atravessando fora da faixa. Então, procurei sintetizar de uma forma muito rápida esses dois indicadores, que são fundamentais para você estabelecer margens, né, e parâmetros de risco para o teu negócio. Perfeito, excelente, né?
Em outras palavras, nem tudo depende só de você. Verdade, Às vezes né? depende de muita coisa dos outros. Puxa, que legal. Bom, pessoal, infelizmente nós estamos chegando aqui, né, no final do nosso bate-papo. Quero deixar agora, então, Virgínia, para suas considerações finais, né? Se despeça dos nossos ouvintes, depois o Marcos, e finalizamos aqui esse bate-papo tão gostoso que, por mim, eu continuaria, né? E lembrando, né, ouvintes, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com a professora Maria Virgínia, com o professor Marcos, é só encaminhar um e-mail para nós, contato@educawebradio.com.br. Virgínia, a palavra é sua. Fúvio, Marcos, muito bom reencontrá-los, revê-los mais uma vez. O nosso bate-papo foi muito bom, bastante produtivo. Eu quero só lembrar alguns pontos importantes. Temos e precisamos também flexibilizar um pouco o nosso planejamento. Não podemos pensar sempre em coisas muito rígidas, né? Pensemos que se a Alpargatas, por exemplo, que é uma grande empresa, não tivesse se reinventado, certamente hoje a Havaianas não seria o esquema de negócio que é hoje. Hoje um chinelo Havaianas, que no passado era um chinelo bem simples, né, bem humilde, de repente virou algo que está assim na moda, está na moda há anos, né? O chinelinho Havaianas que descansa os nossos pés com bastante cuidado e atenção. Então, queridos, flexibilização, tá? No que diz respeito tanto ao planejamento de curto, médio e longo prazo, a organização, saber exatamente como organizar o nosso trabalho, onde nós queremos chegar e de que forma chegaremos, também é um ponto importante, né? Então, e é claro que a direção importante para onde queremos estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, onde queremos ver a nossa empresa e como vamos controlar o nosso dia a dia. E para que essa nossa empresa chegue cada vez mais longe, né? Como bons empreendedores que vocês dois são, vocês sabem disso, né? Isso é só para um pequeno, uma pincelada do que nós precisamos pensar, né? Uma boa pensada em tudo isso já facilita bastante. Marcão, você. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Dizendo que agora a Web Rádio está aí para, sempre que possível, trazer algum conteúdo que possa contribuir ou com o crescimento profissional, até mesmo com o crescimento pessoal de cada um dos nossos ouvintes. E pegando aí um pouco o gancho da Virgínia, a carreira da administração é uma carreira extremamente interessante. A gente ouve aí algumas pessoas comentarem que talvez no futuro não se vá, o administrador não terá espaço, né? E o que a gente acabou de conversar aqui, e utilizando as palavras da professora Virgínia, pegando o exemplo da Havaianas, né? Nós tínhamos um chinelo e hoje nós temos uma sandália. O produto é o mesmo, tá? Então, a inteligência artificial, das competências que nós falamos hoje do administrador, tá? A inteligência artificial, ela vai ajudar cada vez mais o administrador, tá? A desenvolver e explorar essas competências. Por quê, gente? Uma coisa ainda, a máquina não tem competência, eu acredito que ainda vai demorar um certo tempo para que ela tenha, que é a criatividade. Então, o exemplo que a Virgínia nos trouxe da sandália, hoje sandália havaiana, e que há 20 anos atrás era o chinelo havaiana, tá? É uma clara demonstração de que o profissional que busca a área de administração, ele vai ter sempre oportunidades para evoluir sem deixar de acompanhar e aproveitar toda a tecnologia da inteligência artificial. Essa é a minha mensagem e muito obrigado, agradecimento ao Fúvio e à professora Virgínia por proporcionar esse espaço e esse tempo agradável. Puxa, Marcão, eu que tenho que agradecer a vocês dois aí pela presença, né, no Conexão Educa, um programa aí que procura trazer bastante informação para os nossos ouvintes, de forma a ajudá-los, né, como vocês mencionaram, né, ajudá-los
não só tecnicamente, mas também a serem seres humanos melhores. Não é isso? Pessoal, muito obrigado. Continue acompanhando a programação da Educa Web Radio.